O dia que eu descobri que estava sendo traída faltando 9 meses pro casamento, essa é só uma história de traição. Tem uma outra da menina que basicamente tirou o namorado de uma situação absurda onde ele estava sendo sequestrado pela família e depois ele trai ela. Várias e várias e várias histórias de traição pra você abrir os olhos e perceber os sinais. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. O dia que eu descobri que meu ex-namorado estava me traindo com a ex-mulher dele, que é mãe do filho dele. Passamos 9 meses juntos. Eu só vim descobrir isso depois, quando ela apareceu na casa dele, enquanto eu estava dormindo. Mas o pior não é isso. O pior vem depois do término, que óbvio não quis mais ele. Foi uma das fases mais conturbadas da minha vida. Foi esse pós-relacionamento, esse término. Primeiramente, ele era policial civil. Então eu dormia com a arma dele do lado. Meu Deus do céu, em 30 segundos ela já falou uma sucessão de absurdos que aconteceu com ela, que eu tô assim, ó, dormi com uma arma do lado. Onde era o esconderijo das armas dele. Com o término, ele passou a me perseguir, a me manipular. Ele não me deixava em paz. Eu bloqueei de tudo, ele vinha falar no SMS. Ele chegou até, gente, cadastrar um chip de outro estado pra falar comigo. Ele me mandava flores no condomínio, ele me mandava presentes no condomínio. Ele enchia minha mãe de presentes e minha mãe acreditava nele. Eu tive que proibir os porteiros do meu condomínio de receber os presentes dele. Porque era de Páscoa, era flores, enfim. Ele sempre dava o jeito dele de sempre manter ele por perto. E eu muito fragilizada, porque eu gostava dele, foram 9 meses. No final das contas, ele realmente voltou pra ex-mulher. Eu estava sendo traída, eu estava sendo, ó, corna, entendeu? Mas ele não me deixava em paz. Até que eu entrei em depressão, desenvolvi a síndrome do pânico. Porque eu comecei, a lembrar do esconderijo dele, das armas. Comecei a lembrar de tudo. Tinha muitos pesadelos com ele e com ela. Era coisas assim, absurdas. E ele não me deixava em paz. Gente, realmente, ele me manipulava. Até que ele passou quase um ano desse jeito. E no final do ano, dia 31 de dezembro, ele me mandou um SMS. Eu não respondi. Eu pensei, se ele me mandar um SMS amanhã, dia 1º de janeiro, eu vou falar com a mulher dele, porque não vai acabar com o meu ano. E dia 1º de janeiro, tá lá a mensagem dele, um SMS, desejando 1000 maravilhas para o meu ano. Eu já muito decidida também, que ele não iria acabar com o meu ano, fiquei com isso na cabeça. Preciso arrumar um número no celular dela, pra falar com ela, porque só tem uma maneira dele me deixar em paz, falando com a mulher dele, a mãe do filho dele. E assim comecei a saga da procura do número pessoal dela. Porque não tinha ninguém que eu conhecia que tinha o número dela. Eu trabalhava nesse tempo em uma que eu não vou falar. E lá você consegue alguns dados pessoais. E foi lá onde eu descobri o número pessoal dela. Salvei no meu celular. E passei o dia inteiro ali. Mando ou não mando? Antes disso, eu preparei toda uma mídia com todos os prints, todas as fotos, tudo que ele me perturbava, me perseguia, falava mal dela, enfim, tudo, os presentes que ele me mandava, tudo eu tinha salvo pra mandar pra ela. E aí foi um dia que eu mandei mensagem pra ela e ela respondeu. Se vocês quiserem, eu faço a parte 2. Gente, mas você não contou a história de como ela tava no quarto com você dormindo, amiga. Pelo amor de Deus, você não vai dar detalhe mais? O que você falou com ela? Conta pra gente, pelo amor de Deus, que perigo. Mandei mensagem pra ela, ela me respondeu. Oi, Yasmin. Sim, minha gente, ela me conhecia. Então, assim, não era uma novidade pra ela. Mandei pra ela um texto pedindo pra que ela falasse com o marido dela pra me deixar em paz, porque eu já não estava mais aguentando. E aí, claro, que ela me manda um texto dizendo que queria falar comigo pessoalmente. Eu achei ótimo, tá, minha gente? Porque eu tinha 504 mídias pra mostrar pra ela, de prints e tudo mais. Marcamos um encontro, mas, pra minha segurança, eu marquei no meu condomínio. Ela chegou no meu condomínio, me cumprimentou e iniciamos nossa conversa. Mostrei pra ela as 504 mídias que eu tinha salvo dele, os prints. Eram muitos, muitos. E ela ficou horrorizada com aquilo. E aí eu lembro que ela começou a lacrimejar, dizer que não estava acreditando naquilo. Mas tudo não passava de uma mentira, minha gente, porque ela sabia que eu namorava com ele e estava comendo com ele no nosso relacionamento. Ela sabia. Só que o mais errado ainda é ele, porque é ele que tinha um relacionamento comigo, não ela.
Então, assim, a culpa não é dela. A culpa é dele que foi um safado. Mostrei tudo pra ela, no final ela vira pra mim e diz assim, olha, não estou falando que eu vou terminar com ele, mas ele é um cara muito foda, ele é um pai maravilhoso. Nananana. Eu falei a ela, eu não quero que você termine com ele, não. Eu só quero que ele me deixe em paz. Eu preciso seguir a minha vida, ele não deixa. Até quando ele vai me perseguir? Ou eu vou precisar fazer... Ô, minha querida, eu não tô falando pra você que eu quero que você termine com ele, não. Eu só tô falando pra você pra ver se você dá um jeito no teu homem pra ele poder parar de me encher o saco, de me perseguir, porque eu tô com medo, tá? Se você não tem medo, se você ama, poxa, graças a Deus, que coisa boa. Que coisa boa pra você. Viva esse amor. Eu não quero viver, eu só quero estar livre desse macho. Você pode me ajudar? Perdoa ele, fica com ele pro resto da vida. um boletim contra ele, pra ele me deixar em paz. E aí, no final da nossa conversa, ela me pede desculpa, diz que não tem nada a ver, que ela também não tem nada a ver, que vai se resolver com ele em casa, que isso é muito triste, que não depende dele, em tanta da coisa. Gente, foi um santo remédio. Esse homem nunca mais me mandou um oi. Nunca mais. Porém, toda semana ele tá aqui no TikTok, no meu TikTok. Eu acho que ele não sabe que dá pra ver as pessoas que visualizam o perfil. Então ele continua ali me olhando. Eu não sei o que ele perdeu aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo, me deixe em paz mais uma vez. Eu estou tão feliz. Estou me sentindo tão amada como nunca me senti antes. Sou feliz, sou amada. Eu acredito que o Senhor não esteja. Meu querido, deixa ela em paz. Se estiver vendo esse vídeo também, deixa ela em paz. Deixa a Yasmin em paz, coitada. Mas ela não contou a história com muita riqueza de detalhes, eu não gostei. Não gostei, eu gosto de riqueza de detalhes. Vamos ver mais histórias de descoberta de traição, então. Oi, gente, vou contar a história pra vocês de quando meu ex-namorado foi mantido em cativeiro. Eu salvei ele morou em casa e mesmo assim eu fui corna. Gente, essa história parece de filme. Mas quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu conheci um menino através das minhas amigas. A gente começou a ficar. Me apaixonei, foi meu primeiro amor, tava tudo maravilhoso. E a gente começou a namorar. Mas aí, começaram a aparecer pra mim os primeiros sinais. Que era a família dele. A família dele era crente, mas tipo assim, muito crente. Mas até então, isso nunca foi um problema pra mim. Conheci os pais dele, eles foram super tranquilos comigo. Só tinha algumas coisas, tipo, eu ia na casa dele, não podia ir de shorts, eu tinha que evitar falar gíria, esse tipo de coisa. Mas até aí, pra mim, tudo bem. Mas aí, eu comecei a descobrir, quando eu me aproximei dele, que eles eram tanto quanto meio abusivos com ele. E depois de um tempão que a gente já tava namorando, eu já tinha um pouco de raiva dos pais dele pela maneira que ele era tratado. Evitava ir na casa dele e tal, mas até aí tudo bem. Mas aí teve um dia que a mãe dele, quando ele estava dormindo, pegou o celular dele, pegou o dedo dele dormindo e desbloqueou com a digital dele. E nisso ela começou a ler todas as conversas do celular dele. Dentro dessas, a minha e dele. E assim, a gente era um casal de adolescentes normal, então a gente ia pra rolê, a gente bebia. E aí nisso, a mãe dele começou a crer que eu era o demônio. Mas como assim, Gabi, que você tipo era uma má influência, que você era uma demônia na vida dele? Não, que eu era a personificação do demônio, Lúcifer. Ele viveu, apareceu na Terra, era eu. E obviamente com isso eles proibiram o nosso namoro, então assim a gente teve que terminar. Mas qual o melhor jeito de fazer seu filho terminar, a não ser mantendo ele em cárcere privado? Nenhum. Foi isso que passou na cabeça deles. Eles trancaram o menino no quarto dele, tiraram todas as chaves dele, tiraram o celular dele, eles foram no emprego dele e obrigaram ele a ser demitido. Na faculdade, era época de férias, então ele já não estava indo, então não fazia muita diferença. Mas ele ficou trancado no quarto todos os dias e eu não conseguia me comunicar com ele. Eu tive que pegar o carro da minha mãe com ela e ir até a casa dele, implorar pra eles deixarem falar com o filho deles, porque assim, eu estava preocupada, sem saber o que estava acontecendo com ele. Mas aí, antes dele ser trancado e tirarem todas as chaves dele, no final de semana ele estava dormindo na minha casa. E por um milagre, ele esqueceu a bendita chave da porta da frente da casa, na minha casa. Então eu tinha uma das chaves da casa dele. E uma das únicas coisas que ele podia fazer era jogar videogame. E através do PlayStation, o melhor amigo dele conseguia falar com ele. Aí eu pensei, por que não bolar um plano, eu, o melhor amigo dele, pra resgatar ele? Tá, vamos ver esse plano de resgate aí. Porém, eu acho muito estranho a mãe pegar o celular, ver você, as mensagens que tinha com você, sei lá, você falou uma frase que me atiçou um pouco, você falou que vocês eram um casal de adolescente normal que bebia e ia pra rolê. Adolescente beber e ir pra rolê já tá errado, né? Mas enfim, agora,
Você não tem nenhuma culpa no cartório de nada que tu fez, amiga, pra você ser o próprio diabo na terra pra ela. Eu acho estranho. Ela pegou pinimba com você, tem alguma coisa a ver com religião, alguma coisa, porque coisa estranha. Então, aí, continuando a história, eu resolvi colocar o meu plano em ação. Então, através do PlayStation, o melhor amigo dele falava com ele. Aí ele marcou um dia de ir na casa dele. Ele levou aquela chave, lembra da chave? Tinha esquecido na minha casa. Detalhe, ele não só levou a chave uma pessoa normal, teve que enrolar a chave no papel, esconder na cueca, levar pra entregar pro menino, pros pais dele não perceberam. Aí, quando ele ia na casa dele, eu deixei marcado um horário. Era tipo de madrugada, umas 3 da manhã, assim, de uma quarta-feira. O plano era ele ir até a casa dele, entregar a chave pra ele e marcar um horário de fuga, pra ele fugir da casa dele, entrar no meu carro e levar ele pra minha casa. Eu tinha conversado já com os meus pais, eles estavam de acordo com o resgate, né, do garoto, tadinho, eles estavam super mobilizados. E aí chegou o dia, deu tudo certo, o amigo conseguiu dar a chave, eu consegui combinar com ele, e chegou o dia do resgate. Pegou eu e minha mãe o carro numa madrugada durante a semana. E a gente foi até a casa dele. E, gente, ele morava muito longe da minha casa. Eu moro nesse ponto da cidade, ele morava em totalmente outro lugar. Mas a gente foi, deu o horário, a gente ficou esperando ele. Aqui do nada, o menino abriu a porta e saiu correndo e entrar no nosso carro. Gente, juro, cena de filme. Eu lembro de eu e minha mãe chegando com o carro assim. Aí não podia parar na frente da casa dele, senão os pais podiam perceber. Aí a gente parou, tipo, na esquina. Aí a gente ficou, tipo, olhando quais luzes da casa se apagavam pra ver se os pais deles tinham dormido. Coisa bem 007, sabe? E agora, o que a gente faz? Leva ele pra casa. A gente levou ele pra casa. Ele morou na minha casa coisa de, tipo assim, um mês. Mas quando ele fugiu da casa dele, ele não podia deixar suspeitas que ele ia fugir. Então ele não pôde fazer mala. Então ele não tinha roupa, não tinha nada, não tinha mais emprego. Minha tia deu roupa pra ele em casa. Ele tinha comida de casa e tudo mais. E ele tava sem emprego. Meu pai deu emprego pra ele. E ele recebia um salário. Obviamente, os pais dele descobriram, né? O que eu tava pensando, gente, porque assim, que plano maquiavélico é esse que ela teve pra resgatar o adolescente da casa dos pais, junto com a mãe dela, achando que isso ia dar bom. Isso alguma hora ia dar merda, ia piorar a situação. Porque, tipo, é a casa dos pais dele, entendeu? Até então, ele não tava deixando... Os pais não estavam deixando você namorar com ele. Tipo, e ele tava de castigo, pelo visto. Que ele tinha fugido. Mandaram o menino voltar, mas ele não queria voltar por motivos óbvios. E assim, eles foram na loja do meu pai, eles foram na porta da minha casa, tentaram tirar o menino de todos os jeitos, mas minha família não deixava eles tirarem. Então ele tava morando na minha casa, morando às custas da minha família, recebendo ainda, e mesmo assim ele me traiu. Aí entra outra parte da história. Um menininho totalmente ingrato, né? Ah, eu quero saber. Porque no fim das contas é isso. Você que bolou esse plano, ele nunca te pediu ajuda. Não tô defendendo a bicha, não. Só que assim, pensa. A gente muitas vezes ajuda pessoas sem que elas peçam ajuda. Quando na verdade, cada um vive o inferno que tem que viver, né? Eu tenho casa na praia e a gente costumava viajar muito pra praia juntos. E fomos de um final de semana pra praia. E tinha uma menina que já tinha sido um problema no nosso relacionamento, porque ele falava que ela chamava ele toda hora, dava em cima dele, sempre mesmo ele falando que namorava. E era uma menina que ele já tinha ficado várias vezes antes de namorar comigo. Até que chegou no ponto que ele bloqueou ela, porque ele falou que assim, ela era uma completa sem noção. Eis que no meio dessa viagem, ele pegou o celular dele, foi me mostrar alguma coisa ali que eu nem lembro o que era, e eu vi lá o nome da menina na barra de pesquisar dos recentes. E eu acho que ele viu o que eu vi, mas ele tentou disfarçar. E aí eu fiquei quieta, pra ele achar que eu não tinha percebido, e vivi o dia normal com ele, até a hora que ele foi dormir. Eu nunca fui de ficar mexendo em celular de namorado, mas eu sabia a senha dele, e aí aquilo já tava martelando na minha cabeça. Eu falei, vou ver o que tem. Entrei no celular dele, comecei a vasculhar tudo e fui direto no WhatsApp, obviamente, porque se tem traição, alguma coisa, vai estar lá no WhatsApp. Aí quando entrei no WhatsApp, o bonitão não se deu nenhum trabalho de tentar esconder. Porque assim que eu entrei, eu achei um grupo que chamava Merda Controlada. Porra, ó o nome do grupo, Merda Controlada. E era um grupo dele e mais 3 amigos. E aí no grupo era ele falando que eu nunca poderia descobrir o que ele tinha feito em tal dia. E que se um dia eu descobrisse... Mas assim, o mais impressionante, pra mim já começou a evidenciar que o menino era um psicopata, era que ele não só falava que me traía, ele falava que achava que ia se sentir mal
por ter me traído, mas na verdade ele estava se sentindo bem. Quando eu vi tudo isso, eu fiquei, tipo, sem reação, assim, sem chão. Eu nunca tinha namorado, então, tipo assim, eu nunca tinha sido corna, nem nada assim. Aí eu tirei print de tudo. Eu fiquei com vergonha de falar pras minhas amigas, de falar pra qualquer pessoa, então eu guardei pra mim. Aí eu acordei ele perguntando, tipo, o que tinha acontecido em tal dia com tais pessoas. No caso, o dia que ele me traiu, com as pessoas que ele tinha me traído. E assim, a família de psicopata dele, ele não era muito diferente. Então ele era extremamente manipulador, ele sempre mentia pra mim. E eu, como uma trouxa, sempre acreditava. E vocês acham que eu terminei com ele depois dessa traição? Não terminei, porque ele me contou uma história absurda e eu acreditei. Ele me falou que esse dia ele saiu com os amigos, depois eles foram pra uma resenha que tava essa menina, que era supostamente bloqueada, que ele tava muito bêbado. Ela levou ele pra escada de incêndio do prédio, ela jogou ele no chão e ela começou a sentar com o dele mole. Isso é impossível? É impossível, mas na época eu acreditei, eu perdoei ele. Depois disso a gente ficou uns 6 meses juntos, isso tudo com ele morando na minha casa. Menina, mas é isso, né? Adolescente, pô, vamos julgar? Vamos julgar? Porque assim, se até a mulher mais velha, cascuda, perdoa a traição, coisas absurdas, tu acha que a menininha de 17 anos, que tava vivendo no FBI, salvando o namorado dos pais, que nunca pediu pra ser salvo, ela não ia acreditar? Ia acreditar que a menina jogou o cara no chão e ficou sarrando nele. Finalmente voltei pra contar pra vocês a parte 4. Vou continuar a história de onde eu parei, corna, e eu resolvi continuar ainda uns 6 meses namorando. Mas assim, uma pessoa que trai alguém, conta aquela história absurda que eu já contei pra vocês, digamos que não é muito normal. Então, eu já sabia que não era flor que se cheire, mas mesmo assim eu quis continuar, porque meu primeiro relacionamento, eu tava naquela ilusão de estar apaixonada. Eu falo que eu era trouxa, mas na época eu não percebia. Porque, gente, quando você tá num relacionamento assim, depois que acaba, você olha tudo que você acreditava e você fica boquiaberto, mas quando você tá, você não vê. Vocês já escutaram aquela frase que fala que o outro tem medo de você fazer aquilo que na verdade ele faria com você? O meu relacionamento, gente, era a pura concretização disso. Porque assim, ele era extremamente ciumento comigo, possessivo. E eram sempre coisas relacionadas à traição, sendo que assim, eu nunca traí ele. Mas ele era simplesmente extremamente ciumento comigo, louco, surtado. E toda vez que a gente brigava, ele terminava comigo. Mas não era aquele término real. Era o término pra me deixar desesperada e 5 minutos depois ele ia voltar. Pra contextualizar vocês, era ano novo. E lembram que eu falei que eu tenho casa na praia, a gente sempre ia pra lá. E a gente ia pra lá no Réveillon. Só que eu fui um dia antes que ele, porque ele tava trabalhando. E aí, no dia seguinte, que era pra ele vir, ele simplesmente me disse que não iria mais. Mas dessa vez, parece que virou uma chavinha na minha cabeça e eu caí na realidade. E eu passei a enxergar tudo o que acontecia no nosso relacionamento que antes eu não enxergava. Então eu vivi 1 ano com ele, só que durante esse 1 ano eu só vivia a vida dele. Então eu só saía com ele, eu só via os amigos dele, eu só ia nos lugares que ele queria. E eram coisas que eu só não percebia. E a partir disso eu comecei a perceber. Mas o que ele não esperava é que eu ia concordar com ele da gente terminar. E aí, adivinha quem não quis terminar? Ele. Ele foi até a praia falar comigo. Ele mandava mensagem dia e noite, o dia inteiro. Ele ia nos lugares que eu ia pra tentar conversar comigo, mas nada mais adiantava. Gente, depois que você abre seus olhos, que você percebe o que você estava vivendo, não tem mais volta. Graças a Deus a gente não voltou, segui firme, terminei com ele. Muita gente me perguntou como eu expulsei ele da minha casa, como que foi ele no trabalho com meu pai. Mas na época ele já tinha mudado da minha casa pra casa da tia do tio dele. E ele já tava em outro emprego, então ele não trabalhava mais com meu pai. Ah, eu esqueci de falar, o motivo dele não vir, que ele queria terminar comigo, era porque ele não aceitava a minha amizade com o meu melhor amigo. Então ele fez eu escolher entre ele ou meu melhor amigo. Hoje em dia eu ainda tenho um melhor amigo. Então se um dia seu namorado for mantido em cárcere privado, deixa ele lá, tira não. Deixa ele lá, não tira não. É isso, ó. No fim das contas, o melhor amigo tá com ela. O ex é ex. Melhor amigo tá aí. As amizades permanecem. O dia que eu descobri que eu era corna, que eu tinha 2 chifres gigantescos na minha cabeça, que eu não era mais um animal indefeso. Vem comigo! Antes de começar esse vídeo, eu só queria deixar bem claro que eu já namorei 3 vezes. Então, assim, não saiam tirando as próprias conclusões, tá? Seguinte, eu namorava aí um querido que uma vez foi fazer uma viagem com a família dele. E meu pai não deixou eu ir nessa
essa viagem. Nossa, foi um drama, mas graças a Deus o meu pai não deixou. Bom, durante essa viagem eu comecei a sentir, assim, um clima meio pesado, um clima meio roqueiro, né, uma vibe do rock, porque tinha uma prima distante desse meu namorado da época que não parava de postar coisas dele no Instagram dela. Toda hora tinha um stories que aparecia o bendito cujo. Toda hora tinha um stories. Eu lembro que teve um stories que ela falou exatamente isso aqui, ó. Gravou ele, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela colocou escrito assim: nunca vi um homem mais estiloso que esse. Oh, meu Deus. Eu fiquei assim, ó. Oi, amiga. Ai, Alice, mas era prima. O caralho. Eu tenho primos também de consideração, porque não era prima de sangue, entendeu? É tipo amigo de família. Eu também tenho isso. Mas a gente tá sempre junto. Nossas famílias estão sempre juntos. Era prima distante, interior, gente. Longe pra cacete. Enfim. E, gente, ela tava postando muito stories dele. Muito stories dele. Às vezes rolava um elogio, ou às vezes ele só aparecia. Tipo, ela mostrava ele. Tá fazendo propaganda do meu namorado. Por quê? Bom, eu não lembro se durante a viagem eu cheguei a falar pra ele que eu não estava gostando daquilo, ou se eu só deixei rolar. Eu lembro que eu tava com uma amiga minha e eu mostrava pra ela e ela ficava tipo... Aí ficava eu e ela assim, ó, desse jeito. O que aconteceu, gente? Na minha cabeça, esse namoro também já ia terminar, porque ele tava mentindo muito pra mim, que não sei o que, tava dando umas vaciladas. Então, na minha cabeça, eu já sabia que ia terminar em algum momento. Inclusive, eu passei o mês inteiro antes de terminar com ele chorando, tá? Isso foi tipo o cúmulo da gota da água, um tapa na cara e falar, termina logo. E aí, o que aconteceu? Ele voltou dessa viagem e eu tinha o Instagram dele logado no meu celular. Não porque eu pedi, tá? Ele colocou e eu não mexia no Instagram dele. Inclusive, eu não tinha nem a notificação aberta, assim, não chegava a notificação do Instagram dele. Eu realmente não mexia. Só que aí tinha uma piranha, né? Fazendo esse tipo de coisa, ele mentindo, etc. E tal. Eu falei, não, tá na hora de eu virar uma namorada tóxica. Bom, chegou a hora de eu ser tóxica, porque eu não estou gostando. Meu limite foi até aqui. Agora serei tóxica. Eu acho que você até aguentou demais e foi simpática, querida. Aguentou muito, porque, pô, realmente, você fica lá vendo a mina postando seu boy o tempo inteiro, o tempo todo, chega uma hora que você fala assim, que essa mulher quer com você? Se ele fala que não tem nada, que é coisa da cabeça, então vamos invadir o celular. Eu sou contra invadir o celular. Mas entendo e compreendo. Entrei no Instagram do querido, entrei no direct pra tentar ver conversa com essa menina, ver se eles estavam se falando ainda, se eles estavam compartilhando um amor de primos. E adivinhem, eu não conseguia ver as mensagens. Eu não conseguia ver a conversa. Porque eles conversavam em modo temporário. Abana aí, ó. Abana aí o negócio vermelho que a corna tá passando. E eu não conseguia ver, porque se eu entrasse na conversa, ia sumir e aí ele ia saber que eu tava mexendo. Vocês sabem como funciona o modo temporário do Instagram, né? E aí eu comecei a achar aquilo tudo muito esquisitinho, né? E aí eu chamei ele pra conversar. Eu falei, ô fulano, vamos conversar uma coisinha séria? Por favor, seja sincero. Não foi sincero. Por favor, seja sincero. Cara, achei muito estranho durante a viagem essa menina que não sei o quê. E agora eu peço desculpa por invadir a sua privacidade. Vai tomar no cu. Por invadir sua privacidade, mas assim, não consigo entrar na conversa sua com ela. Vocês estão conversando em modo temporário. Você namora e está conversando em modo temporário com uma prima distante que tá postando stories seu falando que você, é lindo e estiloso. Cara, eu queria matar alguém naquele momento. E vocês sabem o que ele virou e falou pra mim? Não, meu amor. Não. É porque o celular dela tá quebrado. E só conversa em modo temporário. E aí, de começo, eu aceitei. De começo, eu falei, tá bom, tá quebrado o celular dela. Só dá pra conversar em modo temporário, entendi, né? Bem, tá bom. Não durou uma semana isso, acho que nem, 2 dias. A gente se encontrou e eu terminei com ele. Aí, gente, passou, uma semana. Menos que uma semana disso. Ele postou uma foto no Instagram e a diva foi comentar. A gente tinha acabado de terminar, tinha rolado tudo isso, eu jurando que eu era corna, né? Eu juro ainda até hoje, no caso. E a diva comentava, muito gato. Nossa, meu amor, várias carinhas de apaixonada. Boy! Enfim, o Divo nunca admitiu e eu nunca mais falei com ele, né? Eu não sou o mesmo ciclo de amigos dele, então realmente eu nunca tive uma confissão. Mas assim, agora vocês podem tirar próprias conclusões de vocês. Fui corna ou não fui? Foi corna, amiga, com certeza. Não existe isso de celular quebrado, só conversa em modo temporário. A menina comentando corações e tal. Foi! Pode ficar tranquila que você foi corna! A saga do dia que eu descobri que estava sendo traída, estava noiva. Gente, era um relacionamento que a gente já tava há um bom tempo, tá, junto. E aí, aconteceu o seguinte... Ele tinha um chá de bebê, eu acho, pra ir na casa de um dos amigos dele, do serviço, de onde ele trabalhava. E eu não tinha contato com as pessoas do trabalho dele. Ele sempre, ele não queria me apresentar.
na verdade. Eu sempre brigava com ele porque eu queria conhecer o pessoal e ele sempre saía, sabe, dessa situação. Beleza, aí teve esse chá, ele resolveu que a gente ia, fui com ele. Chegando lá, começamos a beber, eu conheci algumas meninas, a gente começou a conversar. E aí algumas histórias que eu fui conversando com elas, tipo, não batia com algumas que ele me contou. E aí eu já fiquei com uma pulga atrás das orelhas. Até que em um certo momento chega uma pessoa, uma menina, uma diva. E chegou lá e ficou, tipo, no canto. E ela, gente, ela não parava de olhar pra ele. E ele também estava olhando pra ela. E eu fiquei assim, gente, eu comecei a pegar os olhares e falei, gente, tem alguma coisa aí. Pra cozinha, eu falei assim, você conhece essa menina? Perguntei pra ele. Não conheço. Falei assim, por que ela tá te olhando? Não sei por que, eu não conheço ela. Falei, não é possível, você também tá olhando? Já começou aquela confusão, né? Não conheço, não sei o que. Mulher, quando sabe, ela sabe exatamente. E eu saindo como uma louca, né? Beleza. Até que bebida vai, bebida vem, a pessoa quando bebe foi ficando sem noção, ele era meio assim. E aí eu sei que chegou a hora de ir embora, eles queriam after, queriam ir pra outro lugar, e esse lugar que eles queriam ir eu odeio. Mas pra fazer a vontade do querido, eu falei, não, eu vou por ele e tal. Mesmo eu encanada com essa menina olhando ele. Beleza, fomos dar tchau pro pessoal. E o divo, eu fui na frente e ele ficou pra trás. E eu vi que ele tava demorando. Daí eu voltei e o divo estava lá dando tchau pra ela. E aí eu fui e questionei ele. Eu falei, por que você voltou pra falar tchau pra ela se você não conhece ela? Não, mas eu falei tchau pra todo mundo, não sei o que, antes que ela... Beleza. Fomos embora pra esse pra esse after aí, né? Que eu não queria ir. Chegando lá, o divo só me fez passar ódio e raiva. E aí eu sei que uma hora lá, ele fez alguma coisa que eu não gostei. Eu falei, vambora, eu quis ir embora, não sabia onde tava o carro. E eu fui dirigindo porque ele estava impossibilitado. E pra piorar, gente, no meio do caminho, o meu carro estourou o pneu. E aí ele não tinha condições nenhuma de trocar o pneu porque ele tava bêbado. E eu não sabia também trocar o step. Enfim, aí chamei, um cara parou, ajudou. Foi super gente boa, ajudou a gente. E ele ainda quis causar com o cara, viu? Porque ele achou que o cara tava meio que dando em cima de mim. E aí, beleza. Fomos embora. Chegamos na minha casa, eu encanada peguei o celular. E aí, na hora que eu peguei o celular do divo, tinha a mensagem dela, só que tinha a mensagem apagada. E eu tinha a senha dele, só que como ele tava muito bêbado, ele dormiu, ele acho que esqueceu de... E aí eu peguei e vi ela falando com ele, tipo, eu não lembro ao certo qual que foi a conversa. Tinha acabado de fechar o apartamento. A gente comprou um apartamento junto porque nessa época a gente tava noivo. Cara, olha que bosta. Olha que bosta. Sorte que o cara tava trêbado e ela foi lá e viu. Porque olha que bosta isso, mano. Você presta a casar com a pessoa e com a amante ali, ó, no meio do rolê. Estávamos noivos, não era nem namorando. Comecei aquele rebuliço, comecei a brigar e ele falou não, que não era nada do que eu tava imaginando. A mesma coisa, a mesma conversa. Aí eu mandei mensagem pra ela. E aí, gente, no final eu descobri que eles estavam até marcando de se ver. Tava marcando de ver ela com o meu carro. E aí, beleza. A gente discutiu e a querida ainda voltou com ele. Esse relacionamento me trouxe muitos aprendizados, né? Lógico que nos outros relacionamentos eu não agi nem perto disso. Mas esse relacionamento foi a minha faculdade, porque eu perdoei várias traições. Inclusive eu vou vir trazer a outra, que é a mais pesadona. Aí que vocês vão ver. E a gente noivo, tá? Essa situação a gente tava noivo e a próxima que eu vou contar, estávamos noivos também. Ô, amiga, pelo amor de Deus, tristeza. Vamos ver então essa outra traição, né? Temos que ver. Bora tomar um cafezinho comigo? Verdade. E aí, certo tempo, ele começou a ficar estranho comigo, né? Por isso que eu falo, não ignorem sinais. Ele começou a ficar estranho comigo num período assim. Só que a gente tava chegando no final do ano, a gente ia viajar, acabamos indo viajar e tal. Mas tava estranho. Beleza, a gente tava num período que, gente, eu não ficava mais pegando o celular pra olhar uma coisa ou outra. Porque, a gente ia casar, então assim, preguiça e outra. Pra mim não fazia muito sentido, tipo, eu ficar em cima, sabendo que eu escolhi ele pra me casar. Então não faria muito sentido, certo? Beleza. E aí, fomos fazer uma viagem de final de ano, família, tá? E no Natal. E aí, nessa viagem, o divo teve algumas atitudes que me irritaram, mas enfim, uma delas foi que ele supostamente perdeu a aliança no mar. Isso já me ativou um gatilho, mas até aí, beleza. Como assim, supostamente perdeu a aliança no mar? Será que ele mentiu? Mas mesmo assim, perdeu a porcaria da aliança do casamento, tá? Fomos pra viagem do ano novo com alguns padrinhos nossos que seria padrinho de casamento. E aí lá, a gente totalmente distante, ele estranho também comigo, e eu já sacando que ele tava estranho. Voltamos da viagem, essa virada do ano era o ano que a gente ia casar. Voltamos de viagem, ele mais estranho ainda. E aí, gente, chegou um momento, ficou de janeiro inteiro
estranho comigo, a gente mal se vendo. Nesse meio período ocorreram várias situações da qual a gente acabou até discutindo, porque eu acabei descobrindo que ele estava saindo escondido também, né, dando os famosos perdidos. Eu sei que chegou em fevereiro, tipo, liguei e falei assim, olha, e aí, a gente vai ficar assim, né, ou vamos cancelar tudo o casamento? E aí, o Divo disse que não tinha certeza se ele queria mesmo casar comigo, então a gente acabou separando. No dia seguinte eu já fui cancelar todas as coisas, pagamos multa de tudo que era coisa, porque a gente já tinha pago o espaço, o vestido, já tava tudo praticamente quitado, faltavam 9 meses pro casamento. Então assim, pensa aí, 9 meses pro casamento, muitas coisas já estavam pagas, fechadas, enfim, e a gente teve que lidar com esse problema, quer dizer, porque aí ele sumiu e eu tive que ir atrás das coisas pra poder cancelar. Fui até o local onde a gente ia casar, tive que ir até lá pra cancelar. Enfim, gente, foi um sofrimento que, olha, isso explica os anos de terapia. Aí, após o término, alguns dias depois, eu recebo uma mensagem de uma querida, graças a Deus, é uma querida de verdade. Ela me mandou mensagem me perguntando se dia 16 de fevereiro eu estava junto com ele ainda. Foi algo assim, porque naquele final de semana do dia 16 de fevereiro, e a gente estava junto ainda, ela contou pra mim que ele estava na praia com uma diva de casal e mais um casal. E aí eu fiquei tipo, oi, a gente tava junto ainda? Não, ele falou pra mim que ele estava trabalhando. E aí no trabalho dele, que eu não vou expor o trabalho, senão acho que fica muito invasivo, mas no trabalho dele tem vezes que ele tinha que ficar lá. E aí ele falou pra mim que ia ficar no trabalho e a gente já tava estranhando com o outro, então eu acreditei. Ele estava na praia de casal. Quando ela me falou, eu fiquei louca, surtei, liguei pra ele, falei que eu tinha descoberto que ele tava com outra menina. A pessoa não me falou quem era a menina, mas aí, meninas, meu instinto de mulher, uma voz sussurrou no meu ouvido o nome da pessoa. E aí eu fui, na época, ao Twitter, entrei no Twitter dela, vi nas fotos que ela tinha postado, eu descobri que ela tava no dia 16 de fevereiro na praia, porque ela postou uma foto fumando o meu narguilé. E aí eu reconheci pela mangueira do narguilé. Pois é. Enfim, eu liguei pro Divo. Olha o nível, reconheceu pela mangueira do narguilé. Essa aí é rata. Falou que não queria saber, que ele não tinha me traído, que ele só queria resolver o nosso problema do término. Após isso, gente, eu descobri que ele estava com ela já tinha 3 meses, tá? Antes da gente separar. Ele tinha essa amante e ele continuou com ela depois que a gente terminou, tá? Uns 3 meses, eu achei. Depois ele não quis mais e voltou atrás de mim. Mas ele tava com ela, ele salvou o contato dela com o nome de homem, então eu não ia ver. E ele via ela depois das 11 horas da noite, meia-noite, por aí. Esse horário eu já estava dormindo porque eu trabalhava cedo e ele também, tanto que ele ficava com o meu carro. Na época a gente deu o carro dele de entrada pro apartamento e aí eu deixava ele usar o meu carro também, que era nosso. Que eu achava que era nosso, né? Porque como a gente tava junto, eu achava que era tudo uma parceria. Mas esse carro eu comprei com o meu dinheiro, era meu. E eu deixava com ele pra ele trabalhar, porque o trabalho dele era muito mais longe do que o meu. E aí ele via ela, após esses horários, com o meu carro, né? Até então, é o que eu sei. Eu soube que ele via ela com o meu carro. E eles se viam com o dela também. Eu não sei como que eles faziam o restante. Mas eu soube por cima. Enfim, ele via ela depois que eu estava dormindo. Eu achava que ele estava dormindo, mas não. Ele estava me traindo com ela. Então ele ficou 3 meses com ela antes de eu ficar sabendo. Deu 3 meses. E a gente noivo, prestes a casar. Tava tipo papo de relacionamento, os dois. Eles tinham um relacionamento e era como se eu fosse até a amante, né? Inclusive teve uma das vezes que ele sumiu, depois apareceu bêbado e aí tava todo mundo preocupado com ele. E aí eu falei, gente, ele só pode estar com outra pessoa. E ele estava com ela. Só que, gente, eu não ficava mais muito em cima, porque assim, preguiça, né? A gente ia casar, pô. E aí depois disso, depois de 3 meses que ele tava com ela, que a gente separou, depois, que aí deu uns 6 meses mais ou menos que ele ficou com ela, que a gente separou, deu 3 meses depois, eu naquele sofrimento, ele ainda quis depois voltar. E aí dessa vez realmente, né, não tinha mais o que fazer, porque foi uma cena de horror, gente. A gente já tinha convidado todos os padrinhos, tudo fechado, tudo programado, o casamento era só ir pro altar e casar, e tivemos que cancelar as coisas. Foi um regaço. Eu aprendi muito, como eu falei pra vocês, foi um relacionamento que foi a minha faculdade. Eu não tenho mágoa, não tenho raiva, eu desejo a felicidade hoje, após muitos anos, porque isso aconteceu lá em 2019, então faz muito tempo. Minha querida, ainda bem que a sua intuição aí muito forte te fez se livrar de um casamento bosta que você ia entrar. Ainda bem que você se livrou, viu? Porque esse cara aí, pelo amor de Deus. E é isso, né? Perdoou uma aí, ó. Teve outra gaia. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque eu acredito no ser humano, acredito que a pessoa muda e tal, mas também não, sabe? Tem gente que não muda não, porque não quer. Porque eu acredito quando a pessoa quer mudar, na vontade da pessoa. Quando a pessoa não quer, ela não quer e
é simplesmente isso. E aí, já aconteceu algum caso de traição com você? Já foi traída? Já passou por uns perrengues desse? Conta pra mim que eu quero saber, meu amor. Se você chegou até aqui, comente roxo, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.